Quer dizer, tratando os portugueses como mentecaptos, como totós. E eu não aceito isso. Eu não sou totó, não me considero como tal, não sou mentecapto e, portanto, não aceito que o governo me trate como tal. Meus caros, bom dia. Hoje vamos falar sobre uma chaga social de que toda a gente foge, ninguém quer ouvir falar, a começar pelo governo. Governo, aliás, que está em funções desde novembro de 2015, daqui a nada há 10 anos consecutivos. Foram vários governos, mas o primeiro-ministro é o mesmo. Primeiro com a geringonça, depois sem geringonça e, pelos vistos, prepara-se a continuar com uma nova geringonça, a geringonça do Centrão. Vamos ver o que é que se passa com os sem-abrigo, palavra maldita, em Portugal. O que é que se passa com o sem-abrigo? O Chega quer aumentar em 150% a construção de casas na próxima década. André Ventura visitou hoje vários sem-abrigo em Lisboa e voltou a criticar o programa Mais Habitação. Isto é o PAN, é a sede do PAN. É à porta da sede do PAN. Desculpem, à porta de quê? É à porta da sede do PAN, em Arroios, que está instalada uma das várias tendas espalhadas em quase toda a avenida Almirante Reis. À porta do PAN. Pois, mas eles, coitados, já não devem ir à sede há tanto tempo que ainda não viram que está lá a tenda mesmo à porta. Olá, como está? Está boa? Posso cumprimentá-la? Como está? Tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem? Está tudo. Espero que tenha sorte e que corra bem. Estamos a procurar melhorar isto, a ver se não tenho que passar em situações como esta. Tá bom, obrigado. Está bem? Força. Boa sorte. Obrigada, igualmente. Vem alguém para me atacar ou não? Não. Ninguém atacou o líder do Chega, A não ser o repórter, como vamos ver já a seguir. o crítico da subsídio-dependência, Ora, cá está, primeira facada do repórter a André Ventura. que pela primeira vez na história do partido saiu à rua para falar com os sem-abrigo. Vejam bem que tendencioso é este jornalixo. Pela primeira vez na história do partido. Bem, este partido tem 4 anos, o Partido Socialista tem 50. Quantas vezes saiu à rua para falar com o sem-abrigo? E o PSD, que tem 49, quantas vezes saiu à rua para falar com o sem-abrigo? O Chega mantém-se firmemente numa luta brutal contra a subsídio-dependência. Não deixamos, por causa disso, de olhar para pessoas que assim precisavam de um apoio do Estado a sério, olha, e que se calhar não estão a ser esse apoio social porque andamos a gastar dinheiro com subsídios que não precisávamos de gastar. Bem, meus caros, eu não sei qual foi a parte que não perceberam. Realmente esbanjamos subsídios por milhões de portugueses, muitos deles não precisavam porque se recusam a trabalhar, e depois temos aqui uns milhares, já vamos ver quantos é que são na segunda parte do vídeo, uns milhares de portugueses sem abrigo e sem teto, e que ninguém quer saber deles para nada. A verdade é esta, nenhum governo socialista quis saber deles para nada até agora. Na visita guiada a Arroios pela Associação de Moradores, não faltaram exemplos para André Ventura aproveitar. Para André Ventura aproveitar, vejam bem este bandalho, como é que um tipo destes é jornalixo. Para André Ventura aproveitar, quer dizer, a ele não lhe interessa nada os sem-abrigo que ali estão na rua a viver em tendas miseráveis, não. Interessa-lhe é que André Ventura se aproveite deles. Inacreditável, como é que um tipo destes não está preso ainda? A senhora está a trabalhar e tem trabalho, recebe salário, mas vou-lhes contar uma coisa. Os filhos, como ela não tem casa, não tem a possibilidade de ter os filhos estão entregues a uma instituição. Estamos a falar aqui de pessoas que têm rendimentos, só que não conseguem pagar uma casa. Nós temos que construir mais, e construir mais é incentivar a construção, é diminuir os impostos sobre os materiais de construção, que é uma coisa de que as empresas se queixam muito, é que não conseguem construir e obviamente temos que ter gente para trabalhar, porque se não houver também não dá. O Chega vai propor um grande programa de incentivo à construção em Portugal para uma década, e que passa pela diminuição dos impostos sobre materiais de construção e pela redução drástica da burocracia. Mais uma vez eu pergunto qual foi a parte que aqueles tipos que passam a vida a dizer que o Chega não tem propostas, qual foi a parte que eles não perceberam? Haverá proposta mais clara do que esta? Eu penso que não. Está aqui tudo explicado. Qual é o problema? Qual é a dúvida? Aumentar em 150% a construção de casas nos próximos 10 anos, uma proposta muito diferente do programa Mais Habitação do Governo, que não serve para o Chega, nem para a Associação de Moradores de Arroios. E nem para ninguém.
Este programa Mais Habitação é como o primeiro direito, e o segundo, terceiro, e o quarto, quinto e último lugar. Serve para nada. Serve para meia dúzia de famílias étnicas e muito pouco mais. É para aquilo que serve. E depois nem sequer pagam rendas. Eu tenho informação de que aqui, pelo menos aqui na minha terra, essas rendas que são, enfim, auxiliadas pelo governo, são por 3 anos, não é? 100%, 80% e 50%. Quando chega ao segundo ano, o arrendamento fica em nome da mulher. E depois fica em nome de mais não sei quem da família. Portanto, eles nunca pagam rigorosamente nada e a maior parte deles nem renda pagam, ok? E continuam lá. Isto não serve para bola. É tudo completamente oco. Não serve para nada, não resolve nenhum problema da habitação em Portugal. A Associação de Moradores teve a oportunidade de ir à Assembleia da República e ao Parlamento e manifestámos o nosso desagrado por este programa Mais Habitação do Governo, porque entendemos que não é suficiente e não vai resolver coisíssima nenhuma. É inaceitável que um T1 em Arroios para arrendar custe neste momento 2.500 euros. Não é por acaso que Lisboa é a cidade mais cara do mundo para arrendar neste momento, não é? E lá vem este jornalixo a soldo do Centrão fazer mais uma correção a André Ventura. Em rigor, é a cidade mais cara da Europa e não do mundo. Ah, bom, estamos todos salvos. Afinal é só a cidade mais cara da Europa, não é do mundo. Parabéns, jornalixo, parabéns, Comenteco. Na visita a Arroios, André Ventura aproveitou ainda para sublinhar a decisão do Tribunal do Funchal, que recusou a queixa do partido ADN, o que permite ao Chega ir às eleições na Madeira. Pois, só que essa reação que passou na SIC Notícias várias vezes, já não passou no prime time, no horário nobre da mesma SIC. Nada que não estejamos à espera. Mas vamos falar então um pouco sobre os sem-abrigo, o número de sem-abrigo que realmente existe e o que é que o Governo tem feito para baixar esse número. Claro que sabemos que não pode baixar até 0, mas o que é que terá feito para reduzir o número de sem-abrigos? Vamos lá. Mas antes disso, uma notícia, enfim, triste para mim, mas não tão triste para os meus seguidores. É que o YouTube acaba de me cortar a rentabilização do canal. Quer dizer que vocês, a partir de agora, não vão ver mais publicidade. Os que não tiverem serviços pagos, YouTube Premium ou Studio, não vão ver mais publicidade, mas eu também não vou ser ressarcido do meu trabalho intelectual que tenho tido aqui. Bom, que eram apenas umas migalhas, mas enfim, fariam algum jeito, inclusive agora que tenho que mudar de equipamento informático, enfim, é sempre preciso comprar mais coisas, enfim. Olhem, cortaram uma rentabilização, portanto a publicidade, porque dizem que eu não sigo as regras de comunidade, ou seja, não defendo a esquerdoida, não defendo o globalismo e, portanto, não sou digno de continuar a receber receitas de publicidade do meu trabalho intelectual e dos meus vídeos. Bom, enfim, não vou morrer por causa disso, infelizmente. O que peço é que, de algum modo, aqueles que me seguem e que aqueles que, enfim, encontram aqui alguma utilidade nas coisas que eu vou dizendo, uma vez que sou dos poucos, pertenço a uma minoria dos comentadores que no ciberespaço dizem o contrário, defendem o contrário do que toda a gente diz nas televisões, rádios, jornais, revistas, portanto sou uma voz discordante, as poucas que há em Portugal, uma voz da direita, mas mais do que isso, discordante mesmo, do pensamento único, porque há coisas que eu concordo com a esquerda, concordo na teoria, depois na prática vai saber, é tudo mentira, é tudo hipocrisia, é tudo falso, mas realmente há coisas na esquerda de que nós não podemos ignorar. Somos todos iguais, é verdade, todos temos direito à vida, sim, todos temos direito a viver uma vida minimamente condigna, sim, agora falta a outra parte, todos temos também o dever de contribuir para a sociedade com o nosso trabalho, com a criação da riqueza que o nosso trabalho vai induzir na sociedade. Quem não trabalha não produz riqueza nenhuma. Bom, seja como for, a partir de agora o YouTube não me paga nada, pelo que venho recorrer aqui embaixo no rodapé com o meu número de MBWay ou com o PayPal, para aqueles que acharem algum interesse nas minhas palavras, naquilo que eu defendo, poderem também contribuir para a manutenção deste canal, para que, enfim, isto não vá por água abaixo, porque realmente é o que eles querem. E com o Estado a trabalhar contra as vozes discordantes e com as redes sociais, os donos das redes sociais, YouTube, Facebook, o próprio X, que era o ex-Twitter, a trabalhar contra as opiniões discordantes do globalismo,
lixo, pois mais cedo ou mais tarde a verdade é que eles pretendem, e o que eles pretendem será conseguido, calar todas as vozes que denunciem a vergonha que se passa neste país e até a nível do globalismo. Mas vamos ao que interessa. Aqui têm, meus caros, o número de pessoas sem abrigo e atenção que isto são estatísticas de 2022, dizia a TSF, que o número de pessoas sem abrigo a dormir nas ruas de Lisboa no final de 2022 cresceu para 394, mas já vão ver que este número é completamente falso. Segundo o coordenador da equipa do projeto do Plano Municipal para Pessoas em Situação de Sem Abrigo, meus caros, o que mais há é organismos destes, o que mais há é ONGs, é organizações que a gente não sabe quem é que lhes paga, mas olhem uma coisa que eu vos digo, todos eles recebem o seu ordenadinho ao fim do mês. Bom, então o coordenador desta equipa, porque deve haver dezenas de equipas, esta é só uma, diz que há um aumento das pessoas que estão em situação na rua. A sério? E ele vai dizendo, a cidade de Lisboa identificou 394 pessoas em situação de sem-abrigo. Vamos ver mais à frente que elas são 9.000 no país inteiro, é certo, mas a maioria está em Lisboa e no Porto. Bom, no final de 2022, verificando-se um aumento de cerca de 90 pessoas comparavelmente a 2021. Portanto, todas estas organizações, todos estes tachos e tachinhos que o governo arranja para colocar boys para fazerem estudos e para tratarem destes problemas, e se tratassem deles eu nada teria contra, aplaudiria, seria o primeiro a aplaudir. Se baixassem o sem-abrigo, eu seria o primeiro a aplaudir e dizer que bem emprego foi este dinheiro para esta equipa de não sei quantas pessoas, talvez 5, talvez 10, talvez 15, não faço ideia nenhuma, mas se baixou o número de sem-abrigos, pois bem empregado dinheiro. A verdade é que é ao contrário. Estas equipas são pagas, cada vez há mais equipas e vai saber, o número de sem-abrigos só aumenta, não diminui. Isto faz-me lembrar as alterações bimbáticas. Nós todos pagamos impostos para que as emissões de CO2 que são taxadas possam diminuir. Eu não sei se diminuem, se não. O que eu sei é que as temperaturas aumentam. Os fenómenos atmosféricos cada vez, dizem eles, eu até acredito, cada vez são mais fortes e violentos contra a humanidade, contra a nossa civilização. Portanto, eu pergunto porque é que estamos a pagar tantos impostos há 20 anos, quando afinal de contas as coisas estão cada vez piores. E é isto que o YouTube não quer que eu diga. O YouTube quer que eu diga assim: as alterações bimbáticas estão cada vez piores e nós temos que pagar cada vez mais impostos. Mas não quer que eu pergunte a segunda parte, que é a seguinte: e esses impostos servem para quê? Essa parte não querem que eu pergunte e por isso cortam a publicidade. É brutal, não é? Pagamos cada vez mais e cada vez mais as alterações climáticas são cada vez maiores e, portanto, eu pergunto para onde é que vai esse dinheiro? O que é que eles fazem esse dinheiro? Metem o dinheiro nos furacões? Metem o dinheiro no sol para tapar os raios solares com as notas dos impostos que nós damos? O que é que eles fazem relativamente ao mar? Põem o dinheiro todo no mar para acalmar o mar? É que eu não percebo o que é que eles fazem e o YouTube não gosta que eu pergunte isto. Bom, de qualquer maneira, aqui temos nós que, por exemplo, estes dados dos sem-abrigos foram apresentados na Assembleia Municipal de Lisboa no âmbito de um debate específico que eles adoram debater sobre o plano municipal para as pessoas em situação de sem-abrigo. Mais um plano municipal, mais uns centenas de milhares de euros em planos e cada vez há mais sem-abrigo. Portanto, o dinheiro é gasto, é estourado, é dividido, distribuído por todos os boys do regime. A verdade é que os sem-abrigo não baixam e muito pelo contrário. Aumentaram, como vimos aqui, aumentaram de 90 e tal. Mas esperem, que esta notícia não é a única que nós temos. Nós temos outras bastante piores. Mas vamos ler aqui as estatísticas. Eu sei que é chato, mas ouçam, fechem os olhos e ouçam só. Segundo os dados apresentados sobre as pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa, em 2018, foram identificados um total de 2.473 cidadãos. 2.473 em 2018. Fixem este número. Depois diz que 2.112 sem casa e 361 sem teto. Portanto, isto está dividido em duas partes. Há aqueles que não têm casa e há aqueles que nem teto têm. Portanto, o teto seria não sei o quê. Não sei que teto seria, um alpendre, uma varanda, não faço ideia. Em 2019, no ano seguinte, reparem bem, esse número aumentou para 3.178, portanto, sensivelmente, mais cerca de 700, assim é que é. Com 2.713 sem casa
portanto aí aumentou também já 600, e 465 sem teto, aumentou quase 100. Bom, agora, com calma, que isto não parou aqui. Em 2020, esse número subiu para 3.811, apesar de todas estas organizações, de todas estas equipas, de todos estes trabalhos levados a cabo por gente que ninguém conhece, mas que toda essa gente recebe o ordenado ao fim do mês, e não sabemos que ordenados são, mas posso-vos desde já garantir que não é o ordenado mínimo. Apesar disso, em 2020, subiu então para 3.811, portanto 3.364 sem casa e 447 sem teto, sempre a subir, lá está. E em 2021 reduziu um pouco para 3.328, mas 3.021 na mesma sem casa e 307 sem teto. Eu acho que alguns morreram e por isso é que não aparecem aqui. E em 2022, o ano passado, contabilizavam-se 3.138, portanto desapareceram mais alguns, 2.744 sem casa, 300 desapareceram e 394 sem teto. Como eles a seguir, no próximo texto, dizem que tivemos apenas 87 pessoas que se autonomizaram, dizem eles, como estão a ver, autonomizaram-se, portanto, já não entram nestes números, são pessoas autónomas, tornaram-se pessoas autónomas e estão a fazer o seu percurso de vida. Como nós vemos que desapareceram aqui entre 3.800, acabou em 3.100 e pouco, houve 700 pessoas que desapareceram do sistema. Dizem que 87 se autonomizaram, então a diferença, ou seja, talvez 600 e tal, desapareceram. Ou seja, foram desta para melhor. Ora, e a outra notícia é esta. Todos nós conseguimos identificar a ministra da máscara do arco-íris. E ela diz que há 9.000 sem abrigo em Portugal, não são 340 e tal em Lisboa, há 9.000, é um exército imenso de portugueses que não têm teto, meus caros, e isto é uma notícia de 2022, e querem ver que ao longo da notícia se vai dizer que o número de sem abrigo tem aumentado. O governo pretende envolver antigos sem abrigo em instituições para que possam ser um exemplo. Tudo isso dá resultado zero. Há dezenas, centenas, não sei quantos assistentes sociais envolvidos no processo, mas a resposta, o resultado no final de tudo isto é zero. São só anúncios para a comunicação social, é só propaganda socialista e no final, como todos já percebemos e há muito tempo, o resultado de todas estas demarches, de toda esta propaganda, anúncios que se vai ser tudo resolvido já na segunda-feira, como dizia António Costa, segunda-feira o problema do SNS vai ser resolvido aqui a Mendes Godinho em, digo-vos já a data, 25 de outubro de 2022, daqui a nada há um ano, disse que isto ia ser tudo resolvido logo, muito rapidamente, e afinal ela própria confessa que o número de sem-abrigo tem aumentado. A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, confirma que o número de pessoas em situação de sem-abrigo está a aumentar em Portugal. Ela própria confere e confirma isso. Portanto, não pode mentir, há números que realmente não podem ser martelados. De acordo com os últimos números, existem cerca de 9.000, meus caros, não é 349, 9.000 pessoas que não têm em casa apenas alojamentos temporários, sabe-se lá que alojamentos temporários serão estes, não é verdade? E das quais cerca de 4.000, isto é ela que diz, não sei que números é que ela tem, nós não temos estes números, 4.000 estão em situação de não terem sequer um teto, nem uma varanda, nem um alpendre, nem um telhado, não têm nada, nem uma tenda, zero. 4.000 portugueses são deixados à sua sorte e não interessa como, ninguém quer saber disso para nada. Ou seja, dizem que querem saber, na comunicação social, vão para as televisões dizerem que estão a tratar, mas não tratam de nada. Esta é a maneira socialista de resolver os problemas da nação. Dizer que se vai resolver, que temos um plano, que vamos implementá-lo já na segunda-feira e depois, bola, não acontece nada ao fim de um mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano e por aí fora. A ministra falava aos jornalistas em Leiria, à margem do encontro nacional da ENIPS, a Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. Quantos é que estarão a receber ordenados com mais esta Estratégia Nacional? Quantos serão? Ninguém sabe, não é?
Já quanto ao sem-abrigo que não se adaptaram a viver sobre um teto, pois é claro, ninguém chega ao pé deles a propor-lhes teto nenhum, como é que eles são de adaptar? A governante não dispõe de dados, ainda há pouco disse que eram 4.000, mas agora a seguir não dispõe de dados, mas garanto que o balanço global é muitíssimo positivo. Como é que o balanço global é muitíssimo positivo se a ministra não dispõe de dados? Ela própria que diz que não dispõe de dados na linha em cima e depois em baixo diz que o balanço é muitíssimo positivo. Faz de todos os portugueses estúpidos. Diz que o governo está a preparar um modelo de resposta, é sempre assim, preparam modelos de resposta social que integrem antigos sem-abrigo em instituições. É preciso saber, passado um ano, quantos antigos sem-abrigo estão acolhidos em instituições, porque até agora o número que temos é 0. E diz mais, a Segurança Social vai passar a incluir nos modelos de resposta social, é giro, não é? Esta demagogia toda, esta conversa fiada, um mecanismo para a discriminação positiva destas respostas sociais que integrem na própria resposta, são respostas que integram na resposta, como colaborador ou trabalhador, uma pessoa que tenha estado na situação de sem-abrigo. Querem meter no mercado de trabalho o sem-abrigo. Ok? É preciso não perceber que as pessoas chegaram ali porque simplesmente já não têm condições psicológicas, já não digo intelectuais, psicológicas para viver de forma normal ou mesmo como pobres, num sítio qualquer. Chegaram ao sem-abrigo, o sem-abrigo é o último degrau da escala civilizacional, da pobreza. Não há nada pior do que isso. Só se quiserem inventar agora alguma coisa. Até viver numa caverna é melhor do que sem-abrigo. Sem-abrigo nem caverna tem. Ok? Vive às condições da intempérie. Isto é inacreditável. Como é que esta gente faz demagogia, tenta continuar a manipular as mentalidades dos portugueses distraídos com estas conversas das respostas, da discriminação positiva, das redes sociais, da própria resposta, quando ao fim e ao cabo elas não fazem é nada. Bola. O governo não faz nada a não ser conversa fiada. Conversa para repórteres que também não têm espírito crítico nenhum e também não lhes fazem perguntas nenhumas. É o que elas querem. É mandar uns bitites, umas postas de pescada, como diz o português, e depois ninguém lhes perguntará, coitaditos dos estagiários que ali estão saídos das faculdades, sabem lá eles o que é que hão de perguntar. A Segurança Social prepara-se para lançar novos avisos. Lançar novos avisos, quem é que os lê? E através de novos protocolos negociatas, não é? Criar um critério novo de majoração. Tudo nos gabinetes, ok? Entretanto, o sem-abrigo continua debaixo da ponte. Na ordem dos 20%, o sem-abrigo vão dizer, ai que bom, vão criar uma majoração de 20% e continuam debaixo da ponte. Para as respostas sociais que integrem pessoas que estiveram em situação de sem-abrigo, que estiveram, as que estão continuam a estar. Estamos a trabalhar em 2 níveis, seja na resposta a quem está em situação de sem-abrigo, mas não se vê o que é que fazem, não fazem nada, seja na capacidade de prevenirmos estas situações. Como é que fazem isso? Não previnem coisa nenhuma. Cada vez há mais sem-abrigo. Ela própria diz que aumentaram 90 de um mês para o outro, de um ano para o outro, estão sempre a aumentar em condições de com telhado ou sem telhado, aumentam sempre e como vimos na primeira notícia, só não aumentam porque alguns já morreram. Obviamente, como nós sabemos, eu não queria falar nisto aqui assim, não tenho nenhum gosto nisso, mas muitos dos sem-abrigo são toxicodependentes e, portanto, vivem apenas para a droga, não têm mais nenhum objetivo na vida. Como é que esta ministra quer metê-los no mercado de trabalho? Eles chegaram ao fundo da escada civilizacional. Eles estão na cave, subcave. Não tem hipótese nenhuma de vir cá para cima. Alguém tem que os ajudar e metê-los em hospitais. Onde são os hospitais? Não há. Quem os paga? Também não havia. Portanto, há o problema resolvido. O que não tem resolução, resolvido está. E a ministra quer inclusão social para todos. Continua a insultar a nossa inteligência. Ela quer. O governo também quer. Toda a gente quer. Mas não fazem nada. Não mexem uma palha. Ou porque não sabem, ou porque custa dinheiro. E continua tudo na mesma. Deixam-nos completamente ao Deus dará. Quando António Costa diz ninguém fica para trás, é totalmente falso. Ficam todos para trás. Quem não conseguir pedalar, quem não conseguir acompanhar o pelotão, fica para trás mesmo. E até lhes dizem, olha, adeus até o meu regresso,
porque não lhes fazem rigorosamente nada. Isto é realmente um governo de uma propaganda suja, uma propaganda hipócrita, que eles bem sabem que não conseguem fazer nada, mas continuam a contar com a distração, para não dizer a estupidez dos portugueses. Continuam a tentar enganar os portugueses através de entrevistas concedidas às televisões, às rádios, às vezes a programas de culinária, a coisas do género, quer dizer, tratando os portugueses como mentecaptos, como totós. E eu não aceito isso. Eu não sou totó, não me considero como tal, não sou mentecapto e, portanto, não aceito que o governo me trate como tal. Trate lá os seus seguidores, trate lá os socialistas se eles gostarem de ser tratados assim, mas eu, felizmente, para mim próprio e para os meus, não me revejo nessa situação, nesse rebanho e, portanto, digo simplesmente que não. Quer o YouTube me continue a dar aquilo que eu mereço, porque é através da publicidade, não são eles que me estão a pagar nada, a publicidade que eu gero é mais de metade para eles e a outra metade é que é para mim, publicidade da minha obra intelectual, do meu trabalho intelectual, não é do deles, mas se não quiserem continuar, muito bem, estamos à vontade, meus caros, só vos peço, façam alguma coisa e não deixem este canal morrer, não é preciso muito, é só preciso mantê-lo à tona d'água para eu continuar a dizer ao Costa e aos sus muchachos aquilo que eles são, com o YouTube ou sem ele. Um grande abraço e até amanhã.